Adote o uso de Feature Flag no desenvolvimento de software. Por favor. O que é Feature Flag, Lucas? Feature Flag ou Feature Toggle é uma poderosa ferramenta que as equipes de desenvolvimento de software utilizam para poder modificar um comportamento de um sistema sem precisar alterar o código-fonte, possibilitando assim que desenvolvedores adicionem ou removam funcionalidades sem inserir riscos de forma então rápida e segura. E falando em nova funcionalidade, o que tu tem aqui para mim? O que é isso aqui? Deixa eu pegar aqui. Aí. Muito obrigado. Temos uma nova versão do nosso sistema. Então recebi a nova versão como usuário aqui, como consumidor do teu sistema, e essa versão veio com uma nova funcionalidade, certo? Então aqui no sistema a gente vai ter uma nova funcionalidade. Só que essa funcionalidade ela veio desativada. Então, embora eu já tenha a versão nas minhas mãos, o código que executa essa nova funcionalidade está desligado, né? Ele está aqui off. Só aproveitar aqui que eu parei para ajustar essa flag aqui que fica caindo. Por acaso tu tá buscando um podcast aí para escutar enquanto programa? O pessoal da Startup Life tá apoiando o nosso projeto Memo. Então, se vocês estiverem aí atrás de um podcast que fale sobre tecnologia, sobre startups, sobre negócios, o link vai estar aqui na descrição, dá uma conferida lá. Inclusive tem um bate-papo bem massa que eu fiz lá, 1 hora de bate-papo sobre carreira lá com o pessoal da Startup Life. E caso tu esteja buscando ampliar o teu conhecimento sobre desenvolvimento web, aproveita que tá rolando a Maratona Discover da Rocket City, tá certo? O link também tá aqui na descrição. Agora eu arrumei aqui, eu posso explicar a Feature Flag para vocês. A equipe de desenvolvedores do projeto ou o time de produto pode vir e muitas vezes modificar essa flag ligando ela. Então, deixando assim esse trecho de código que já está na versão entregue para o usuário ativo. Se algum problema ocorrer, né, se essa nova funcionalidade adicionar algum bug ou algum comportamento inesperado, o time pode remotamente desativar essa feature flag. Então, na prática, é assim que vocês utilizam uma feature flag ou feature toggle. Vocês viram essa notícia aqui na semana passada? Ou melhor, vocês enfrentaram esse problema? Aparentemente, centenas de aplicativos começaram a crashar aqui no Android. Como programador Android desde 2010 e usuário até 2015, eu sei que às vezes as coisas apenas meio que param de funcionar no Android. Você fica realmente sem saber o porquê. O bug que deixou aqui vários aplicativos inutilizáveis estava relacionado a uma atualização incorreta do componente do sistema de WebView do Android, tá? Eu demorei para ficar sabendo desse bug porque atualmente eu sou usuário iPhone, mas quando soube, uma luz piscou na minha cabeça porque eu lembrei que está saindo uma versão nova do Android, o Android 12, e que ainda está em fase de testes, né? O Android 12 foi liberado para visualização para desenvolvedores, ou seja, o Google sempre quando ele lança uma nova versão do Android, ele primeiro libera para a comunidade de desenvolvimento, depois para usuários alfa, beta, e aí ele começa a liberar para o público em geral, né? E essa nova versão, Android 12, ela introduz uma mudança na política do uso do WebView. E então, como usuário iPhone, mas desenvolvedor Android, eu consegui casar as duas informações e pensar assim, isso é mega interessante, né? Porque talvez alguém do time de componente de WebView do Google Android deixou algum trecho de código fora do if da Feature Flag. Será? Aqui, no caso, eu tô só especulando. Mas eu achei que seria interessante vir aqui, talvez, e compartilhar com vocês um pouco de como que funciona o rollout, né? Algo que a gente chama de rollout, que é a liberação de algo para o público em geral. Como funciona num projeto grande, como é o caso do Android. Então, deixa eu abrir para vocês aqui o processo oficial de rollout do Android. Então, aqui eles têm o cronograma, marco e atualizações. A grande maioria dos projetos grandes eles vão ter um processo semelhante a esse, tá?
Então a primeira coisa, claro, developer previews, muitas vezes em projetos que o teu público-alvo não é o desenvolvedor, essa parte de developer preview vai ser substituída por uma equipe de testers ou grupo de usuários alpha. Mas aqui no caso do Android, então, o developer preview vai durar de fevereiro, março, abril, isso a gente já está falando do Android 12, e o beta release vai ser a partir de maio até agosto. Em agosto, então, eles vão considerar isso como estável e começam a trabalhar no final release, né? Release a gente chama o envelope que eu mostrei para vocês, né? Com uma nova versão. Então, tu tem release candidates, né? Que são candidatos a release. Então, sempre quando a gente cria uma release, a gente inicia uma release, a gente meio que faz um congelamento do teu projeto, tá? A gente diz assim, ó, isso que já tem aqui nesse projeto vai ser considerado a versão 1. E a gente vai criar essa release candidate, a RC1, e ela vai para grupos, então, de desenvolvedores ou alphas e depois para beta, né? Então, o Release Candidate, ele basicamente não é a release final, porque qualquer bug encontrado vai ser resolvido. Assim como esse bug do WebView já está resolvido no Android 12, e provavelmente ele foi encontrado em alguma dessas candidatas a release. Então, os prazos aqui, visualização do desenvolvedor, né? Seria essa parte que vai até abril, no caso do Android. O build de referência, que build a gente fala, né? O pacotão de referência anterior tinha como foco feedback dos desenvolvedores, como novos recursos, APIs e mudança de comportamento. Então aqui eles estão basicamente aprendendo com quem vai usar essa nova versão. Então a janela de prioridades para feedback sobre as APIs. Hoje, atualmente, no nosso projeto que a gente está desenvolvendo aqui no canal, o Memo, nós também vamos fazer um processo semelhante, tá? Porque a gente está liberando o código-fonte do projeto e vocês podem compilar o projeto e executar. E isso seria a visualização do desenvolvedor, né? Seria a gente estar aqui numa fase de developer preview. E todo o feedback sobre o projeto é muito bem-vindo, tá? Depois vem aqui a parte beta, né? Que é a versão inicial com qualidade beta e atualização via OTA para usuários que escreveram no Android Beta. Então aqui é só para usuários que se cadastraram como beta. E depois aqui o build candidate e o lançamento. Então o candidato ele é criado aqui depois do beta. Então vamos lá, primeiro a gente vai criar uma versão dos desenvolvedores, no caso no caso do nosso projeto isso já pode ser feito quando vocês clonarem o projeto e rodar na máquina de vocês. Depois a gente vai liberar um beta, a gente vai pegar a lista de quem quer ser beta do nosso usuário e talvez essa pessoa não tenha conhecimento técnico para compilar o projeto que está lá no GitHub. E depois a gente começa a ter um candidato a uma release final. E esse candidato a release final vai corrigir somente coisas que são prioritárias. A gente não vai adicionar novos comportamentos ou remover comportamentos em um release candidate. A gente só corrige bug numa candidata release. E aí sim a gente lança a última versão. Então, o processo de lançamento do Android 12 é semelhante ao processo de lançamento que qualquer projeto aí pode fazer, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem dar uma lida ali, se vocês têm interesse em conhecer um pouco mais de processo de rollout de grandes projetos. E se tu trabalha com desenvolvimento de aplicativo, seja nativo, híbrido, cross-platform, eu fortemente recomendo que tu estude sobre Feature Flag e tente implementar aí num projeto de vocês, tá? Porque diferente de um projeto web, que vocês podem simplesmente incluir e adicionar e remover código praticamente em tempo real, vocês simplesmente fazem um novo deploy e esse deploy tirando o cache, né, que os usuários podem ter ou que o servidor pode estar fazendo na camada de cache da internet. Tirando isso, o teu código praticamente é entregue para todos os usuários quando tu quiser. Já num aplicativo, tu não consegue forçar que os teus usuários atualizem os aplicativos deles para corrigir um bug, certo? Digamos que tu corrigiu um bug e agora tu lançou a nova versão do teu aplicativo na loja, seja híbrido, cross-platform ou nativo, o usuário ele vai ter que ir lá na loja e atualizar. E muitas pessoas não vão fazer isso. Talvez porque estejam com uma internet meio ruim, o pacote novo é grande,
ou talvez simplesmente esqueceram e desativaram as atualizações automáticas. Então, tu poder pegar um trecho de código e ativar ele e desativar ele em tempo real remotamente num projeto mobile é mega importante, tá bom? Fica a dica para vocês aí, e se vocês querem continuar acompanhando a evolução do nosso projeto Memo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho. E não esquece de deixar a tua curtida aqui nesse vídeo, que isso é mega importante para nós, tá certo? Então é isso, eu te vejo amanhã.